Olha só, no dia 23 de setembro vai estrear o documentário Novas Raízes, Escolhas do Futuro, que é um filme que traz, então, histórias reais que revelam como a ciência, tecnologia e práticas sustentáveis transformaram, então, a produção aqui de árvores cultivadas no país, viu? E teve parceria com a indústria brasileira de árvores. Sobre esse documentário, não é? E a importância da indústria brasileira no cultivo de árvores, eu vou conversar agora então com Paulo Hartung, que é presidente do IBA, que é o nosso instituto, não é? A indústria brasileira de árvores, melhor dizendo. Bem-vindo, boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores, todos que nos acompanham. Lá então, produção de árvores cultivadas com práticas sustentáveis, não é? O filme vai, imagino, né, colocar o país com essa referência sustentável, como líder, né, nas exportações. Aí. Fala pra gente como é que está a expectativa, né, para esse lançamento do documentário, mas envolvendo toda essa referência sustentável do país. Olha, esse é um setor que deu certo no país, né? O setor que planta árvores para fins industriais, né? Diversos usos. Se a gente olhar essa mesa aqui que eu estou trabalhando, tem origem em árvores cultivadas que foram transformadas nesse móvel que eu uso no meu trabalho, né? Se a gente olhar esse papel, essa folha de papel que eu tenho aqui na minha mão, ele vem da celulose que depois vira papel. Então, assim, são diversos usos, né? Muita gente não sabe, mas vem da árvore a viscose, né? O tecido, né? Tem muitos fios têxteis hoje desenvolvidos a partir da árvore, né? São materiais que são biodegradáveis e assim por diante. Então, esse é um setor que progrediu no país. Uma combinação muito interessante, né? Ciência aplicada, né? Compromisso social, compromisso ambiental, né? Isso levou ao Brasil a ter uma posição destacada no mundo. Nós somos o maior exportador de celuloses do planeta, né? Nós somos o segundo produtor e o maior exportador de celulose do planeta. E era muito legal assim a ideia de um documentário como esse, que contasse essa história, né? E os diversos olhares, né? O olhar da ciência, da academia sobre o setor, né? O olhar desses profissionais que fazem o dia a dia do setor, e é muito interessante ver o entusiasmo da turma que trabalha no setor Brasil afora, também das comunidades que são vizinhas às áreas de plantio, de colheita, das árvores cultivadas. Então, assim, é um documentário muito interessante, eu acho marcante, é inédito, né? O setor planta em pouquinho mais do que 10 milhões de hectares, mas conserva, né? Mais de 7 milhões de hectares nas suas propriedades. Então, esse debate que é possível produzir e preservar, ele é muito forte no setor, né? São produtos que, via de regra, também substituem produtos que têm origem fóssil, né? Então, dialoga com a sustentabilidade do planeta. Então, é esse documentário que nós teremos na Discovery, na HBO Max, e podendo aí a gente conhecer um pouco mais o setor, os personagens do setor, e ver que muita coisa está dando certo no Brasil, e está nos colocando aí de uma maneira muito positiva nesse mundo de economia integrada que a gente vive. Essa combinação, né, o compromisso com o social, com o meio ambiente,
não é, geração de emprego, o setor contribuindo então com o desenvolvimento econômico também, mas não deixando a responsabilidade ambiental de lado, né? Esse conjunto todo, esse cenário que você trouxe para a gente. Em relação ao, você falou que o Brasil é o segundo produtor de celulose, segundo exportador também, plantando aí 10 milhões de hectares. Nossa exportação, como é que anda? E diante aí dessa geopolítica, né, do impacto do tarifaço de Trump em muitos dos setores, né, do mundo, e não deixando o nosso de lado aqui, porque a gente sabe muito bem que temos ainda muitos produtos com essa taxação de 50%. Mas como é que você avalia, como é que está o setor hoje, né, diante, então, aí, né, do tarifaço? O setor, voltando, que eu acho importante, assim, o setor produz celulose, produz diversos papéis para diversos usos, produz placas, né? Produz madeira serrada, madeira processada. O setor tem uma gama de produtos, de bioprodutos muito ampla. Nós somos, por exemplo, o segundo produtor de celulose e o maior exportador de celulose do planeta. Somos o sétimo produtor de papéis, os diversos papéis, né? Para uso, para higiene pessoal, para uso para embalagem, as diversas embalagens. A gente recebe aí, sabe, e-commerce em casa, delivery em casa, com aquelas embalagens que vêm do setor, né? Então, assim, é um setor com uma larga produção. Quando a gente olha assim, o mundo, aproximadamente 2 bilhões de planetários, é esse o número, consomem produtos da indústria brasileira de árvores cultivadas. Então, assim, a gente tem uma penetração nos diversos mercados. Se for lá na Ásia, os produtos brasileiros estão lá. Se você for na Europa, os produtos brasileiros estão na Europa. Se você for na América Central, sabe, na América do Norte, os produtos brasileiros estão. Você pergunta se o tarifaço ele incidiu sobre o setor. Na área da celulose, não, porque nós produzimos uma celulose que os americanos não produzem. Então, agora, com essa última norma emitida pelo governo americano, nós voltamos à situação anterior àquela tarifa de 10, que depois evoluiu com outras tarifas, chegando para alguns produtos a 50% e assim por diante. Então, o principal produto que nós exportamos aproximadamente 18 milhões de toneladas de celulose, 3 milhões para os Estados Unidos. Esse produto não tem incidência. Os papéis que nós exportamos para os Estados Unidos, sim, né? As placas, a área de móveis, sim. Então, nós estamos aí trabalhando para que o governo brasileiro negocie, para que também nós do setor empresarial conversemos com os nossos pares americanos. Também eles exportam muito para o Brasil. A balança nos últimos 14 anos tem superávit para os Estados Unidos. Nós estamos... Isso precisa de muita diplomacia, muito diálogo, e nós estamos estimulando as lideranças brasileiras a seguir esse caminho. Não adianta, numa hora dessa, não adianta bravata. Eu acho que assim os Estados Unidos são grandes compradores no mundo, e nós precisamos dialogar, porque é muito importante a gente manter as diversas parcerias que nós temos com os Estados Unidos, com o Canadá, com o México, com a Europa, sabe, com a Ásia, com a China e assim por diante. Eu acho que o destino do Brasil é ter um diálogo amplo no mundo, e é isso que nós da IBA estamos estimulando. Eu participei recentemente de uma reunião em Brasília com os 17 setores que foram mais afetados pelo tarifaço, e a nossa palavra, a nossa ação é no sentido de estimular as lideranças brasileiras, o governo brasileiro, nesse campo da negociação e da diplomacia.
Paulo, porque tirando a celulose, como você falou aí, que continua, voltou para os 10%, outros aí estão com essa super tarifa, digamos assim, né, afetando contratos, não é, afetando também a produção e também os empregos, né, Paulo? A gente até colocou aqui algumas semanas as fábricas, né, que tem aí a produção da madeira serrada que você citou aí, dando férias ou até mesmo diminuindo o seu quadro de funcionários para poder aguentar aí enquanto não chega, né? Não se tem ainda essa apuração, melhor dizendo, né, em relação a tudo isso que está acontecendo do lado de lá. O Brasil está disposto nessa negociação, mas o lado de lá ainda está um pouco duro nesse jogo, né, Paulo? Mas enquanto isso a gente vê aí produção, geração de emprego sendo afetadas em alguns setores, né? Nós temos uma relação com os americanos que já passa de 2 séculos, de mais de 200 anos, né? E de uma boa relação. Algumas atividades econômicas, você tem complementariedade, né? Você vai fabricar, por exemplo, um avião da Embraer, o principal mercado do avião da Embraer é o mercado americano, mas a Embraer compra muitas peças, muitas partes na hora que vai montar esse avião dos próprios americanos. Então, tem muita integração. Tem integração na área de peças de automóveis, né? Tem muita coisa para a gente preservar, né? São muitas atividades. Você citou aí, inclusive, esse setor de madeira serrada, de madeira processada, é um grande fornecedor do mercado americano. Então, nós precisamos superar. O mundo evoluiu muito no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, com uma mentalidade de cooperação, de integração, de ampliação das correntes de comércio, né? Superando o protecionismo, né? Superando o protecionismo, superando essa visão que é muito unilateral, né? De você olhar só para o seu país, né? E o mundo cresceu muito. Talvez o maior beneficiário desse crescimento foram os Estados Unidos, nesse ciclo, se a gente olhar com números, né, com evidências, esse período. Então, eu acho que é o diálogo. A gente tem que estabelecer o diálogo, volto a dizer, não adianta bravatas, não adianta transformar esse momento em momento de disputa eleitoral, até porque não tem eleição nem nos Estados Unidos agora, nem no Brasil, né? Então, o que nós precisamos fazer é usar a nossa diplomacia. Nós temos uma tradição de uma diplomacia muito bem preparada, muito competente, bons profissionais, é o que nós temos que fazer. E o que nós precisamos é proteger as nossas empresas, né, que a duras penas estão aí de pé, com muito sacrifício, muitas vezes enfrentando taxas de juros exorbitantes, como as que são praticadas no Brasil hoje. Então, a gente precisa proteger as nossas empresas e nossos trabalhadores, né, dos diversos setores afetados. Então, sabe, colocar a bola no chão, na linguagem do futebol, e valorizar o diálogo, né? Eu aprendi desde cedo que quando você vai num lugar e encontra uma porta fechada, você não tem que virar as costas e ir embora. Você tem que ir lá com paciência, bater na porta mais uma vez, né? Uma hora ela abre, você estabelece uma mesa de diálogo e consegue mostrar que os interesses são complementares, né? Então, eu acho que tem muita conversa para a gente desenvolver e proteger as empresas brasileiras, né? Proteger os empregos brasileiros, os empregos dos brasileiros, e ajudar para que o mundo retome uma prática de valorizar essas correntes de comércio, porque é um ganha-ganha. Quando a pessoa estuda a globalização, essa integração que a economia mundial viveu, muita gente questionava a globalização, criticava, mas quando você olha os números, você vê que essa integração que permitiu produtos serem produzidos lá na Ásia e serem consumidos lá na Europa e vice-versa, isso tirou aí sem números de planetários da extrema pobreza, deu oportunidade de trabalho,
deu acesso à renda, a bens, a produtos, né? A atividades educacionais, atividades de saúde e assim por diante. Eu acho que esse foi um bom caminho que o mundo trilhou, né? Quando o mundo mergulhou num protecionismo irracional, isso levou a caminhos equivocados, conflituosos e assim por diante. Então, nós precisamos dialogar. Tem um momento difícil, mas nós temos que dialogar, e o diálogo é para proteger as nossas empresas, proteger o emprego dos trabalhadores brasileiros, né? E a gente mostrar que isso protege também dos outros países que são nossos parceiros comerciais. Diálogo, né, Paulo? Paulo, muito obrigado, né? E obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente, falando, né? Vamos relembrar que 23 de setembro, então, estreia o documentário Novas Raízes, Escolhas do Futuro, não é? É uma coprodução da Warner Bros. Discovery, também parceria aí com a indústria brasileira de árvores, né? A nossa IBA. Muito obrigada, viu, Paulo, por essa conversa hoje aqui com a gente. E até uma próxima oportunidade para a gente voltar nesse assunto aí da produção brasileira, viu? Obrigada e uma boa tarde para você. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde, tchau, tchau.